Essa entrada se refere ao evento que aconteceu no final da década de 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 1997, durante a discussão da emenda constitucional que permitia a reeleição para cargos executivos, como presidente, governadores e prefeitos, surgiram denúncias de que parlamentares teriam recebido vantagens indevidas para votar a favor da emenda. Segundo as denúncias, parlamentares teriam sido agraciados com dinheiro, cargos em órgãos públicos e outras benesses em troca de votos favoráveis à emenda da reeleição. Essa prática foi considerada um escândalo político e gerou grande indignação na época. O impeachment do presidente Fernando Collor de Mello foi um dos eventos mais marcantes da história política brasileira. O impeachment aconteceu em 1992 e foi o resultado de um processo de investigação e denúncias de corrupção que envolviam o presidente. Durante o governo do Collor, surgiram diversas acusações de corrupção e irregularidades envolvendo o esquema de Paulo César Farias, ou PC Farias, o tesoureiro da campanha presidencial de Collor em 1989. Essas denúncias levaram à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, ou CPI, em 1992, conhecida como CPI do PC Farias. As investigações revelaram indícios de enriquecimento ilícito, desvio de recursos públicos, pagamento de propinas e outras práticas ilegais ligadas ao presidente e ao seu governo. Além disso, foram feitas denúncias de um esquema de tráfico de influência envolvendo a venda de carros Fiat com supostas vantagens fiscais. A gravidade das acusações e o clamor popular levaram a população brasileira a sair às ruas em grandes manifestações pedindo impeachment do Collor. Em meio à pressão popular e ao processo de impeachment em curso, Collor acabou renunciando à presidência em 29 de dezembro de 1992, antes da conclusão do processo. Gengivão é um termo usado para se referir ao youtuber e ativista da direita Alan dos Santos, por causa do seu jeito único de sorrir, mostrando bastante a gengiva. Golpe se refere aos apoiadores do PT e da presidente Dilma Rousseff, que dizem que o impeachment da Dilma foi na verdade um golpe contra a presidente. A expressão chocolateria do Flávio Bolsonaro se refere a um escândalo político envolvendo o Flávio Bolsonaro, um deputado estadual e filho do Bolsonaro. Em 2018, surgiram suspeitas de que Flávio estaria envolvido em um esquema de corrupção relacionado à sua antiga assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. As investigações se concentraram em movimentações financeiras atípicas detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou COAF, na conta bancária de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Segundo as investigações, Queiroz teria recebido depósitos em sua conta de outros funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro, levantando suspeitas de uma rachadinha, um esquema em que assessores repassam parte de seus salários aos políticos. O apelido chocolateria do Flávio Bolsonaro foi atribuído a esse suposto esquema de corrupção devido à atividade de uma loja de chocolates no Rio de Janeiro, de propriedade do Flávio Bolsonaro. Parte dos recursos supostamente desviados através do esquema de rachadinha teria sido utilizado para a compra de chocolates na loja. A Brasil Paralelo é uma produtora de conteúdo aqui no YouTube, mas que também tem o seu próprio site e o seu próprio serviço pago. Eles são famosos por fazer vários vídeos sobre política e história do Brasil, geralmente com uma opinião mais levada à direita. Desde o começo da nova república, o Brasil estava sofrendo com a hiperinflação, e a nossa moeda nacional, o cruzeiro, perdia seu valor rapidamente quase que todo dia. O Plano Real então surgiu em 1994, elaborado pelo governo do presidente Itamar Franco e pelo ministro da Fazenda FHC. O Plano Real consistiu em uma série de medidas e reformas econômicas. A principal medida foi a criação de uma nova moeda, o real, e tinha seu valor atrelado ao dólar norte-americano. Outras ações importantes do Plano Real incluíram o controle rigoroso dos gastos públicos, a abertura da economia brasileira ao comércio internacional, a privatização de empresas estatais, a adoção de metas de inflação e a criação de mecanismos de estabilização cambial. O Partido de Reedificação da Ordem Nacional, ou PRONA,
foi um partido político brasileiro que existiu entre os anos 1989 e 2006. Ele foi fundado pelo empresário e político nacionalista Enéas Carneiro. O partido tinha uma ideologia nacionalista, conservadora e de caráter populista. Enéas Carneiro, como principal líder e figura emblemática do PRONA, defendia pautas relacionadas à soberania nacional, desenvolvimento econômico, valorização da família e moral conservadora. O partido tinha como slogan "Meu partido é o Brasil". Enéas concorreu à presidência do Brasil 3 vezes, nas eleições de 89, 94 e 98. Apesar de obter uma expressiva votação nas eleições presidenciais, o PRONA não conseguiu eleger representantes em número suficiente para ter uma representação significativa no Congresso Nacional. Após a morte do Enéas em 2007, o PRONA entrou em declínio. Em 2006, o partido mudou seu nome para PR, Partido da República, e adotou uma nova ideologia política, mais próxima do centro-direita ou da direita liberal. Hoje em dia, o PR se chama Partido Liberal, e é o partido do Bolsonaro. Arthur Moledo Duval, conhecido também pelo apelido Mamãe Falei, é um político e youtuber brasileiro. Ele ganhou notoriedade nas redes sociais e no YouTube por suas opiniões mais liberais e por confrontar políticos e figuras públicas em vídeos de conteúdo político. Ele se tornou conhecido através do canal Mamãe Falei no YouTube, onde publica vídeos abordando temas políticos, econômicos e sociais, muitas vezes realizando entrevistas nas ruas ou confrontando políticos em eventos públicos. Arthur é filiado ao MBL e concorreu ao cargo de deputado estadual de São Paulo pelo Democratas e foi eleito com uma expressiva votação. Contudo, é impossível falar do Arthur sem falar da sua polêmica na Ucrânia. Basicamente, ele viajou para a Ucrânia e vazaram áudios dele falando que essencialmente estava lá na Ucrânia só para pegar mulheres, dizendo que as ucranianas eram fáceis porque elas são pobres. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político brasileiro que surgiu na década de 30, inspirado no fascismo europeu, principalmente no regime de Benito Mussolini na Itália. A AIB foi fundada em 32 por Plínio Salgado, um escritor e político brasileiro. O movimento pregava a ideia de uma sociedade integral, baseada em valores nacionalistas e autoritários. Os integralistas defendiam a supremacia do Estado, o corporativismo e a valorização da nação brasileira. Eles se propunham a adoção de uma economia centralizada, em que os diferentes setores da sociedade, como trabalhadores e empresários, estariam organizados em corporações que colaborariam com o Estado na tomada de decisões econômicas. A estética da AIB era marcada por uniformes inspirados nas milícias fascistas, como a camisa verde e a saudação com a mão estendida. No entanto, a AIB enfrentou resistências de outros setores políticos, incluindo o governo de Getúlio Vargas. Em 1989, o apresentador Silvio Santos anuncia a sua campanha presidencial para as eleições, se candidatando pelo Partido Municipalista Brasileiro, que hoje em dia não existe mais, e rapidamente iria alcançar o primeiro lugar nas pesquisas, inclusive acima do então vencedor Fernando Collor. Contudo, os oponentes políticos do PMB levaram esse caso ao TSE, que considerou o Silvio Santos como inelegível pela sua função como presidente do SBT. Então, Silvio Santos não conseguiu se candidatar para presidente, e o vencedor seria Fernando Collor. A Aliança pelo Brasil é um partido político brasileiro que está em processo de formação. Ele foi idealizado pelo presidente Bolsonaro depois dele ter uma treta com o PSL e ter que sair do partido. Inicialmente, o Aliança pelo Brasil era para ser o novo partido do Bolsonaro, porém acabou que o processo de criar um novo partido era muito burocrático, então ele simplesmente entrou no PL, que é o partido que ele está hoje em dia. E até os dias de hoje, o Aliança pelo Brasil ainda está engavetado. Vacina se refere à vacina chinesa da Coronavac, que foi a primeira vacina da Covid-19 que realmente entrou em território nacional. O golpe de 1889 foi a maior bosta que aconteceu na história do Brasil, onde esse corno
fez um golpe de estado que tirou o Dom Pedro II, um dos nossos maiores governantes, do poder e colocou no lugar uma república de merda. O escândalo dos sanguessugas foi uma investigação realizada no Brasil em 2006, que revelou um esquema de corrupção envolvendo a compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras municipais. O nome sanguessugas foi dado em referência aos aproveitadores que estavam lucrando com a saúde pública. O esquema funcionava da seguinte forma: empresas fornecedoras de ambulâncias superfaturavam os preços desses veículos e ofereciam propinas a parlamentares para que eles destinem recursos públicos para a compra desses produtos em municípios específicos. Em troca, os políticos recebiam uma porcentagem dos valores desviados. O Plano Collor Brasil Novo foi um programa implementado pelo presidente Fernando Collor em 1990. O Plano Collor Brasil Novo tinha o objetivo de enfrentar a crise econômica e a hiperinflação que o Brasil vivenciava na época. O plano foi anunciado em março de 90 e consistiu em uma série de medidas econômicas, que incluíam a abertura econômica, no caso foi promovida a liberação do comércio exterior e a redução de barreiras tarifárias, com o objetivo de incentivar a competitividade das indústrias nacionais e atrair investimentos estrangeiros. Também a estabilização monetária, por meio do cruzado novo como a nova moeda brasileira, substituindo o cruzado anterior. E também um programa de privatizações, que vendeu várias empresas estatais para a iniciativa privada, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado e estimular a eficiência na gestão. Porém, sem dúvidas, a medida mais filha da puta que foi implementada no Plano Collor Brasil Novo foi o congelamento de ativos financeiros. Pois, basicamente, a inflação é gerada pela circulação de dinheiro. Então, se você impede as pessoas de gastarem o seu dinheiro, você para a inflação, né? Em teoria. Então, o Collor simplesmente fez um bloqueio temporário dos ativos financeiros de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de restringir a liquidez e reduzir a demanda por bens e serviços, e também como uma forma de controlar a inflação. Esse plano do governo Collor resultou em suicídios pelo país, na falência de várias empresas, porque o governo simplesmente roubou o dinheiro de todo mundo. E foi um dos principais motivos pelo qual o governo Collor acabou caindo. Sério, se vocês tiverem algum pai, algum tio, algum avô que estava vivo nessa época e vocês perguntarem para eles sobre esse Plano Brasil Novo, eu aposto que eles vão ter algum flashback dessa época. Por causa dos empregos que eles perderam ou por causa do dinheiro que eles perderam com esse governo Collor. E o governo demorou muito, mas muito tempo para realmente compensar financeiramente as pessoas que sofreram com essa crise. André Sanches é um empresário dirigente de futebol e político do Brasil, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele ficou conhecido inicialmente por seu envolvimento no futebol, sendo presidente do Corinthians entre 2007 e 2011. Porém, em 2014, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação fiscal. E em 2017, o seu nome foi mencionado no esquema de corrupção da construtora Odebrecht, onde a empresa alegou um pagamento de 2,5 milhões de Caixa 2 ao deputado. Guilherme Boulos é um político brasileiro filiado ao PSOL e também atua frequentemente no MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Esse movimento é infame por simplesmente identificar terrenos que não parecem estar sendo usados e daí acabam ocupando esses terrenos, com o pretexto de lutar por moradia digna para as famílias de baixa renda no Brasil. O termo Boulos invasor é só uma referência a isso. A eleição de 2014 foi fraudada é uma teoria que é bastante presente na direita brasileira e também em certos círculos da esquerda, que apontam que a reeleição de Dilma em 2014 foi na verdade fraudada. O que faz essa teoria se tornar algo bem sério é o fato de que, durante a fiscalização da apuração, apenas representantes do PT estavam presentes, e nenhum representante do PSDB estava lá no TSE monitorando junto.
E para a apuração de uma eleição, você precisa necessariamente de representantes de ambos os lados para verificar se não vai ter nenhuma fraude, o que não foi o caso da eleição de 2014. E a teoria de que Dilma teria fraudado a sua reeleição foi divulgada pelo Bolsonaro e pela Marina Silva, acredite ou não. As jornadas de junho, também conhecidas como protesto de junho ou manifestações de junho, referem-se a um conjunto de manifestações populares que ocorreram no Brasil a partir de junho de 2013. Essas manifestações tiveram origem em protestos contra o aumento das tarifas de transporte público em algumas cidades, mas logo se expandiram para expressar uma série de demandas e insatisfações da população. Entre as principais demandas expressas nas jornadas de junho estavam a melhoria dos serviços públicos, a redução da corrupção, o fim da impunidade, o acesso a uma educação e saúde de qualidade, a defesa dos direitos individuais, a crítica à Copa do Mundo de 2014 e o repúdio à violência policial. Embora tenham começado com manifestações pacíficas, algumas delas evoluíram para confrontos com a polícia e atos de vandalismo. Celso Daniel foi um político brasileiro filiado ao PT. Daniel foi vítima de um crime violento em janeiro de 2002, onde foi sequestrado em uma ação criminosa e posteriormente encontrado morto em um local próximo à cidade de Juquitiba, no estado de São Paulo. Até hoje não se sabe a verdade sobre o caso de Celso Daniel e eu até poderia entrar mais em detalhes sobre as teorias que existem sobre isso, porém eu tenho quase certeza que o STF aprovou alguma medida lá que era ilegal você associar o assassinato de Celso Daniel com um certo partido político, então vamos deixar essa história por aqui. Lulinha, Paz e Amor se refere à mudança de estética de Lula. Nos anos 90 e final dos anos 80, Lula tinha uma estética de guerrilheiro, com a sua barba longa e discurso revolucionário. Porém, nos anos 2000, ele teve uma mudança de estética e passou a se mostrar como um pai dos pobres, um senhorzinho, senhor democrata, que era só sobre a paz e amor. Essa mudança de estética deixou Lula com um visual muito mais apelativo às massas e realmente resultou na sua eleição. No contexto da política brasileira, o termo apagão pode ser usado de forma figurativa para descrever situações em que há falhas, crises ou falta de governança em determinadas áreas ou setores. Por exemplo, é comum ouvir referências ao apagão da segurança pública ou ao apagão da saúde, indicando problemas graves nessas áreas, como a falta de investimentos, infraestrutura precária, falta de recursos humanos, deficiência no atendimento e na prestação de serviços, entre outras coisas. Tweets do Carluxo se refere ao fato da conta do Twitter do Jair Bolsonaro conter tweets que não são realmente escritos pelo Bolsonaro, mas sim pelo outro Bolsonaro, o seu filho Carlos Bolsonaro, que usa a conta do seu pai para fazer posts e tweets. Dita Dória se refere às ações do governador João Dória durante a pandemia do Covid-19, onde Dória teria apoiado um lockdown extremamente restrito durante essa pandemia. Esse lockdown extremo de Dória resultou na queda drástica da popularidade do governador, assim como brigas entre ele e os bolsonaristas na direita. Bolsonaro G-Cidia, citando que, por conta de sua má gestão durante a pandemia da Covid-19, Bolsonaro seria diretamente responsável pela morte de todas as pessoas que morreram durante a Covid-19. Aeroporto de Aécio se refere a um suposto esquema de corrupção envolvendo o Aécio Neves, que gira em torno do fato dele ter construído um aeroporto na época que era governador de Minas Gerais. Esse aeroporto foi instalado dentro de uma propriedade que pertencia a parentes do Aécio, e um inquérito civil no Ministério Público apontou denúncias de superfaturamento na construção. Esse caso foi divulgado bastante em 2014, quando Aécio Neves estava concorrendo para a presidência. 9 dedos se refere ao fato do presidente Lula ter 9 dedos. Isso por causa que ele perdeu um de seus dedos na época que trabalhava na metalurgia. Pendrive do Catar se refere ao evento em que Eduardo Bolsonaro foi visto nas arquibancadas em uma partida do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. Porém, ele disse que tinha ido ao Catar
para entregar pendrives sobre a situação do Brasil. Você quer que o PT volte? É uma frase bem prevalente em círculos de direita. Não tanto mais, porque o PT já voltou, porém bastante nas eleições de 2018. O ufanismo é um termo que se refere ao sentimento excessivo de orgulho, patriotismo ou exaltação do próprio país. É algo que se encontra no meio termo entre o patriotismo e o nacionalismo, que são todos menos extremos que o chauvinismo. Rafael Lima é um youtuber que é dono do canal Ideias Radicais. Um canal onde fala sobre política, economia e filosofia, defendendo a ideologia libertária, a favor da redução do papel do Estado na economia e a valorização da liberdade individual como princípio fundamental. Ele também é conhecido por ter tentado prever a queda da China umas 5.000 vezes já. Um salve aqui pro Arthur, que mandou R$ 2,26 no Pix. Ele perguntou: quem venceria numa luta de inteligência e força? Ted Kaczynski ou Zodiac? Manda salve para Sávio, Gabriel e Arthur. Salve, Sávio, Gabriel e Arthur. E provavelmente seria o Kaczynski. Um salve também pro Guilherme, que mandou R$ 5,50 no Pix. Ele disse: seu trabalho é bom, continue. Obrigado, e tá bom, eu vou continuar.